Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de fotografia. Nessa aula você vai aprender algumas dicas para fotografar da melhor forma possível os seus produtos utilizando o seu celular. Algumas configurações na câmera do seu celular, dicas importantes de iluminação, composição de cenário e aplicativos para edição de fotos. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre fotografia é que você não precisa de muito dinheiro para investir num cenário. A partir de R$ 1, eu não sei quanto vai custar aí na sua cidade, você com esse papel aqui, gente, ó, na verdade isso aqui é uma folha de um papel emborrachado, eu não sei como se chama aí na sua cidade, que a gente chama de EVA, tá? Que é como se fosse uma espuminha, ele custa entre R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4, depende da papelaria que você compra. Você compra em papelaria, isso aqui é muito fácil de encontrar. Então você não precisa de muito para começar a fotografar, gente. Você não precisa de um cenário profissional, você não precisa de um fundo fotográfico, você só precisa de um EVA ou uma cartolina. Eu gosto do EVA porque o EVA ele é mais grossinho, ele é mais fácil de limpar, ele é mais resistente e não é tão mais caro do que uma cartolina e você pode reutilizar ele com frequência. Não corre tanto risco de rasgar como uma cartolina, tá? Então, ó, um pedaço pequeno daqui já vai ser suficiente para a gente poder fotografar. Se quiser fazer uma junção de cores também, você pode colocar metade de um lado, metade do outro. Vai funcionar muito bem, vai ficar legal, a sua foto vai ficar muito bacana. E agora, vai rolar aí na tela para vocês verem as configurações. Cada celular tem um tipo de configuração, mas eu vou deixar as configurações do iPhone, que é muito utilizado para fotografar. Você precisa colocar algumas coisinhas nas configurações da câmera para gravar conteúdos em alta qualidade e depois mexer nas configurações das mídias sociais. A principal delas que vocês vão ver aqui é o Instagram. Então, como subir os conteúdos em alta qualidade. Também tem uma configuração, um botãozinho que tem que estar ligado lá no Instagram e você tem que ficar atento para saber se esse botão está ligado ou não. Senão não adianta de nada você tirar uma bela foto com uma boa qualidade se quando você for postar no Instagram, o Instagram baixar a qualidade do seu arquivo. Então você vai rodar um vídeo aí, você vai entender, vai aprender como colocar em alta qualidade as suas fotos no Instagram e como configurar a câmera do seu iPhone para gravar vídeos em alta resolução e também para fotografar com HDR, com a melhor câmera, com a melhor imagem, com o melhor, enfim, com o melhor cenário possível, tá? As melhores configurações. Então você vai dar uma olhada aí. Se o seu celular for Android, as configurações são parecidas. Você tem que ir nas configurações gerais, configurações de câmera, até você achar a mesma configuração que você vai ver rodando no vídeo. Então, abrindo as configurações do seu celular, no Android talvez você precise clicar em geral. Aqui já tem todas as configurações, eu vou descer até câmera. No ajuste gravar vídeos eu vou colocar no máximo que puder. Aqui é 4K 60 FPS, tá? Mas você vai colocar aí no máximo que você puder. Aqui também tem o vídeo HDR, eu vou ligar essa chavezinha aqui para ter uma definição melhor, ok? No HDR. Então, aqui essas configurações são o que a gente precisa mexer, tá? Se você quiser, você também pode colocar ajuste de grade para te ajudar a gravar aí, aqui na parte, ó. Clicar em ajustar a grade lá em cima, tá? Você pode mudar aqui o estilo fotográfico. Eu vou colocar aqui no vibrante, que vai deixar os nossos bolos, os nossos doces bem mais bonitos, ok? Você pode deixar no padrão ou no vibrante. Vou ligar aqui a grade, como eu falei. E basicamente são essas as alterações, gente. No formato você coloca sempre em alta eficiência. E assim seu celular vai estar configurado. Então agora a gente vai compor o cenário para fazer uma fotografia aqui na prática. Eu vou fotografar um bolo de chocolate. Primeiro de tudo, você precisa de uma boa louça, de um prato bonito. Então, investe nisso, gente. Investe em cenário, isso não é caro. Essas casas de utilidades domésticas, você compra pratinhos desse barato, sabe? Então, você pode comprar pelo Mercado Livre também, o que eu acho um pouco mais caro a questão do prato. Mas essas casas de utilidade doméstica, você compra um pratinho, compra um talher, não precisa nem comprar o jogo todo, só para você utilizar nas suas fotos. Isso é muito importante. Então, é importante também você escolher cores que contrastem com o produto, tá? Ou então você vai seguir na linha do monocromático. O que isso significa? Tudo na mesma paleta de cores, tá? Tudo numa única cor, numa cor só. Isso é o estilo monocromático. Aqui a gente não vai fazer isso, a gente quer uma cor que contraste com esse bolo de chocolate. Por isso que eu estou utilizando o verde e também vou utilizar um tom de verde aqui no meu fundo, tá? No meu EVA. Uma dica é vocês pesquisarem na internet por paletas de cores já pré-definidas. Existe um livro chamado Pantone, que ele classifica e numera por códigos as cores. E já existem categorias de cores, já existem paletas de cores pré-definidas. Então, se você gosta de verde, pesquisa na internet, paletas de cores com verde.
para você conseguir fazer um cenário bonito que orne com a sua sobremesa. Uma outra dica é estudar um pouco sobre o círculo cromático. Então pesquisa sobre círculo cromático, que é um círculo com posições de cores distintas, né? Inversas, posição de cores opostas, que se atraem, cores que combinam. Então, quando você estiver procurando combinações de cores para fazer sua logo, para utilizar no cenário para fotografar, pesquise referências no círculo cromático para você ver as cores que combinam. Normalmente, as cores opostas do círculo cromático são as cores que se combinam e as cores também que fazem o triângulo. Um ponto assim, uma longe da outra em um triângulo, também são cores que ornam e combinam. É só você pesquisar uma imagem de círculo cromático que você vai entender um pouquinho melhor. E quando você quiser referências e ideias criativas de paletas de cores para o seu cenário, pesquisa sobre paletas de cores Pantone. Você vai conseguir ter uma referência, uma ajuda aí, um apoio para poder ornar um cenário bem bonito e fotografar seus produtos de forma profissional. Então, o que a gente vai precisar para uma boa foto? Primeiro ponto, saber as cores que vão ornar uma paleta de cores para poder combinar o nosso cenário. Segundo ponto, um tecido é importante, é uma dica, porque é barato, fácil de encontrar, um que também não tenha muita informação, muita estampa, a não ser que é isso que você queira transmitir na sua foto. Eu não gosto desse lado, né, digamos assim. Não é que eu não gosto, não é o meu estilo. Cada um tem um estilo. Se você tem um estilo mais afetivo, de flores, floral, você vai utilizar um pano que tenha mais uma estampa floral. Eu gosto de algo mais sutil, mais clean. Então eu tenho aqui, ó, um paninho que é listrado, tá vendo? Eu vou utilizar ele para poder trazer movimento na foto, ok? Também vou utilizar aqui, ó, um par de talheres dourados. Você pode comprar naquelas casas de utilidade para lar, utilidade de lar. Aquelas casas são maravilhosas, vendem um monte de coisa para cenário bacana e super barato, tá? Você pode comprar uma única unidade de talher sem precisar comprar o jogo inteiro. Então aqui eu tenho, ó, um garfo e uma faquinha para poder ornar também e um pedacinho de planta se eu quiser utilizar e trazer um verde. É muito bacana trazer esse verde assim nas fotos, sabe? Isso faz diferença. Às vezes combina, às vezes não, mas é bom ter também. E um pouquinho do ingrediente que compõe o nosso produto que vai ser fotografado, que aqui no caso é chocolate, tá? É opcional, claro, tudo isso daqui é opcional, são ideias para você, mas no final faz diferença para uma foto, ok? Olha só, que simplicidade para fazer uma foto boa, sem gastar muito dinheiro. E uma coisa essencial e muito importante é a iluminação. Aqui eu estou utilizando um softbox e é importante você utilizar uma iluminação com 5500K, que é da escala Kelvin, tá? Que é a claridade. Uma luz muito amarelada não é bom para fotografia. Então uma luz mais branca é melhor. E é isso, essa claridade é medida na escala Kelvin, tá? Então, a partir de 5500K é uma luz boa, uma iluminação clara para você fotografar. Então, quando você for comprar uma lâmpada, não precisa ser um softbox profissional, pode ser uma lâmpada caseira mesmo, algo acessível a você. Procura uma lâmpada que tenha uma iluminação fria a partir de 5500K. É uma referência para você. Aqui eu tenho um bastão de LED, que é uma dica para vocês, que eu comprei no Mercado Livre, ok? Ele custou aproximadamente 60, 70 reais. E ele tem várias cores, se você quiser dar reflexo na sua fotografia de uma cor, por exemplo, eu quero deixar a luz verde no fundo para poder pegar esse reflexo e fazer uma iluminação diferenciada. Você pode utilizar também esse bastão de LED, que é super acessível, ok? Se você quiser a luz branca aqui, você também tem a luz branca para poder fazer a iluminação, tá? Então, iluminação é o essencial. É muito importante ter iluminação em vários pontos do seu cenário. Por isso que se você não tem como investir em uma iluminação profissional, de um softbox ou até mesmo de um bastão, a dica que eu vou te dar, que é uma dica de graça, já veio pronta pra gente. Iluminação natural. Fotografe a luz do dia. Quando tiver um sol bem bom, sabe? Você sempre tem que fotografar contra a luz. Então, por exemplo, aqui eu tenho várias lâmpadas, a luz está vindo nessa direção e eu estou aparecendo contra a direção da luz. Então, quando eu for fotografar, sempre sempre a favor da direção da luz, tá? Então, você nunca vai estar fotografando contra a luz. Por exemplo, a luz está vindo de lá, eu vou fotografar a luz. Não, eu vou fotografar na mesma direção que a luz está indo. Ó. Se a luz está indo para lá, eu vou virar e vou fotografar na mesma direção, ok? Então, pega o seu cenário, monta ele numa mesinha bem em frente à luz de uma janela, de uma porta ou no seu quintal, enfim, só para tirar uma foto.
luz natural, a melhor luz para poder fotografar, ok? Então, pega em frente uma janela, se a janela está aqui na sua frente, você vai fotografar bem aqui, tá? Nunca contra a janela, sempre a favor da janela, ok? Então, se a janela está aqui, você não vai botar seu produto aqui, você vai botar seu produto aqui para a luz de fora, a luz natural iluminar o seu produto, ok? Então essa é uma dica essencial, iluminação natural. Você pode fotografar também segurando o seu produto no meio de um arbusto, de muito verde, combina muito, fica muito bonito também, ok? Então essa é uma dica se você também não quiser montar um cenário. E se for montar, não tiver uma boa iluminação dentro de um estúdio, uma iluminação controlada, tiver um ambiente escuro, procura uma janela com luz natural, monta o seu cenário, fotografa ali que a sua foto vai ficar linda, beleza? Luz natural é a melhor luz. Agora, vamos então para a prática para poder fotografar aqui esse nosso bolinho de chocolate. Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, esse daqui, gente, também a minha mesa, também é um bom cenário para poder fotografar, porque ela tem esse aspecto de mármore aqui, mas eu prefiro ainda fotografar num fundo mais neutro, que não tem estampa, tá? Esse daqui também, de estampa de mármore, é muito bonito. Mas aqui eu quero fotografar com esse fundo para mostrar para vocês aqui, tá bom? Então, ó, a gente preenche aqui a foto. Depois a gente pode fazer o recorte na edição sem nenhum problema, tá? Preenchemos aqui, ó, com o nosso fundo fotográfico. Eu entro agora com a minha louça que tá... nem sempre precisa ser centralizado não, tá bom? Agora eu vou entrar aqui com essa louça que tá... contrastando com o fundo. Se eu quiser fazer um fundo monocromático ou então fazer uma combinação, eu posso vir aqui, ó, com outra cor e colocar metade de um lado, metade do outro. Também acho que combina um pouco, tá? Mas eu preferi fazer sem essas duas cores. Então, vou deixar aqui só com esse fundo mesmo dessa cor. Vou entrar com um tecido aqui, ó, no cantinho e dobrado, só para dar um movimento. Lembra que eu falei para vocês, ó? Um pouquinho amassado. Venho aqui, ó, com os talheres. É importante você sempre ver, gente, se não tá com marca de dedo, se não tá sujo de gordura, se não tem um farelo. Isso tudo faz diferença na hora da foto, tá? Tem esse capricho aí. E vou pegar agora um pouquinho do chocolate, ó, espalhar para poder preencher essa outra parte aqui, ó. Pronto, a gente tem um cenário. Eu acho que aqui o verdezinho não vai nem combinar muito, não tem nem onde colocar ele, ó. Se tiver que colocar só aqui na pontinha, talvez, mas eu acho que ainda fica melhor sem, tá? Então, se você quiser, sempre uma plantinha assim, o mínimo possível para poder ornar aí com o cenário. E agora eu vou capturar a foto e a gente vai fazer a edição num aplicativo. O aplicativo que eu costumo utilizar é o Lightroom. A gente até falou sobre ele já em uma outra aula aqui. É o Lightroom. Então é só você baixar e fazer as regulagens de iluminação. Você consegue colocar mais brilho, consegue colocar mais contraste, mais exposição na foto. Eu vou gravar o vídeo da tela editando essa foto para ensinar um pouco sobre isso para vocês, tá bom? Sobre a edição da foto em específico. É um aplicativo gratuito que inclusive você pode comprar por fora alguns presets na internet. O que significa um preset? São configurações prontas da foto, para você copiar e colar na foto. São configurações de edição já, para você copiar e colar na sua foto, para deixar com um aspecto mais bonito aí, ok? Então, você também pode fazer as suas próprias configurações, como eu vou ensinar para vocês agora aí na tela. Então, esse é um dos ângulos para fotografar. Você pode fotografar de diversos ângulos e postar a mesma foto em dias diferentes, de ângulos diferentes. O ângulo de cima, tá? Esse ângulo mais reto é um ângulo muito bom. O ângulo mais ou menos de 45 graus, assim, do celular com o cenário, também é um outro ângulo bom, porque pega a lateral e um pouco do topo. Então, depende de como você quer a foto. Existem vários estilos, ok? Então, agora a gente vai capturar uma foto bonita aí e vai fazer a edição no aplicativo. Então, aqui, gente, a gente vai capturar de diversos ângulos. Não hesite em tirar bastante foto, tá? Depois você vai ter como escolher, ok? Então, se você tirar só uma foto, você não vai ter aí uma margem para poder escolher uma foto boa, tá? Então, não hesite em tirar bastante foto, ok? De diversos ângulos. Ângulo de 45, ângulo de 180, enfim.
todos os ângulos possíveis, ângulo de 90, todos os ângulos. Agora, passando para o aplicativo de edição, o Lightroom, a gente vai clicar nas configurações de luz, tá? Aqui você vai configurar, gente, tudo. O importante é focar na iluminação, tá? Vou aumentar aqui um pouco a exposição, você vai regulando para não ficar também algo muito forçado. A gente também vai aumentar um pouquinho do realce. A sombra, eu vou tirar um pouco da sombra, mas não muito, porque eu quero que esse bolo pareça bem chocolatudo, tá? Os brancos a gente também não vai mexer muito nele não aqui, botei um pouquinho para baixo. E aqui a gente vai regular também os pontos pretos mais fortes, tá? Depois a gente vai para cor, você tem como colocar também uma regulagem aqui automática, tá? Você pode selecionar o automático, que ele já vai te dar uma ajudada nisso, ok? Depois a gente mexe em vibração, a vibração vai trazer mais cor para nossa foto. Eu gosto bastante de colocar essa vibração aí em mais ou menos mais 50. Depende do ângulo da foto, ok? Nesse desfoque aí a gente não precisa mexer, porque vai mandar para outra tela, certo? E agora a gente vai então para a parte do granulado. Eu gosto de colocar um pouco de granulado para dar textura na foto. Você também pode mexer um pouquinho na aspereza, ok? Mas eu preferi aqui só colocar mesmo o granulado, que já vai dar uma boa diferença. A nitidez também, se a foto tiver um pouco embaçada, você consegue melhorar com essa parte aqui do detalhe da nitidez, ok? No contraste eu também deixo mais ou menos mais 50, né? Não mexo muito também. E a saturação também não gosto de mexer para não ficar muito amarelada a foto. Agora na parte aqui de recorte da foto, você consegue, ó, dimensionar ela. Se você tiver tirado um pouquinho mais tortinho, você pode recortar do tamanho que você quiser. Se pegou alguma parte fora do nosso cenário, você pode agora consertar aqui. Dá uma olhada agora, gente, eu quero que vocês vejam em como copiar as configurações, ó. Você clica ali nas barrinhas, copiar configurações, vai estar copiada para você colar em outra foto, exatamente com as mesmas configurações. E olha a diferença sem configuração e com configuração, como a iluminação melhorou muito. Bom, agora que você já viu as técnicas e as dicas para poder fazer uma boa foto gastando pouco e utilizando o seu celular, a gente encerra por aqui a nossa aula de fotografia. Até a próxima!